Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e hoje teremos nossa segunda aula de ética focado para a OAB. O assunto de hoje é um assunto bem visado pela FGV, não é à toa que as últimas 3 provas da OAB foi cobrado esse assunto. E o assunto é honorários advocatícios, que vai dos artigos 22 a 26 do Estatuto da OAB. E o foco especial da aula de hoje vai ser o artigo 22, um artigo fundamental que ele foi cobrado nas últimas 3 provas da OAB. E veremos também um outro artigo, que é o artigo 25 do Estatuto, que fala sobre prescrição dos honorários advocatícios. Um tema, prescrição, sempre visado pela FGV também. E antes de irmos para o primeiro artigo, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto a estar trazendo mais vídeos para vocês, com conteúdos, dicas. Começando então, como eu falei, artigo 22, um artigo fundamental do Estatuto da OAB. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionais, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então, qualquer um desses tipos de honorários, eles são um direito do advogado e está assegurado aqui no artigo 22 do Estatuto. Continuando. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade de defensoria pública, no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Então aqui, quando o advogado ele é indicado para advogar em uma causa de um necessitado, que não tem condições de arcar com aquela causa, ele vai ter direitos aos honorários. Esses honorários são fixados pelo juiz de acordo com a tabela do Conselho Seccional da OAB. E quem paga esse advogado é o Estado. Próximo parágrafo. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Então aqui, quando tem que ser arbitrado judicialmente um honorário, porque não houve estipulação entre as partes, um acordo entre o cliente e o advogado, nesse caso, não vai seguir a tabela que vimos no parágrafo 1º, que é do Conselho Seccional. Aqui vai seguir o que diz o artigo 85 do Código de Processo Civil. Próximo agora. Parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Então fiquem atentos que se não houver no contrato estipulação diversa, vai ser 1/3 no início, 1/3 depois da decisão de primeira instância e 1/3 dos honorários no final do processo. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Aqui nesse parágrafo, prestar muita atenção em que momento que o advogado vai poder juntar nos autos o contrato de honorários, podendo ser pago diretamente a ele. Nesse caso, é antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Então esse parágrafo 5º, ele traz uma exceção, que não vai ser aplicado tudo que vimos até agora do artigo 22, que é um caso específico quando o mandato é outorgado por advogado para essa defesa específica. Parágrafo 6º. O disposto nesse artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe, em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Então, o parágrafo 6º ele deixa bem claro que vai se aplicar tudo que vimos até agora desse artigo 22 nos casos de honorários assistenciais.
que são aquelas ações em que a entidade de classe está substituindo os seus associados. E um ponto importante nesse parágrafo é que os honorários assistenciais não vão prejudicar os honorários convencionais. Próximo parágrafo. Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento em que foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. Então, o que esse parágrafo 7º está querendo falar para a gente? Os honorários convencionados entre o advogado e a entidade de classe, que está como substituto processual dos beneficiários, caso algum desses beneficiários queira adquirir os direitos desse processo, ele pode optar em adquirir. E nesse caso, ele vai assumir as obrigações que foram feitas, que foram convencionadas nos honorários do advogado com a entidade de classe. Então agora esse beneficiário que estava sendo substituído pela entidade, ele pode adquirir, optar por ter seus direitos, só que ele vai assumir o contrato originário entre advogado e entidade de classe. Próximo parágrafo. Aqui nesse parágrafo, 8º, ele fala que é um caso também de honorários convencionados, que é quando a indicação de um cliente entre advogados ou sociedade de advogados. Continua na aula. Artigo 25 agora. Como eu havia falado lá no início, é um artigo que já foi cobrado pela FGV na prova e é um tema que a FGV, independente de qual é o assunto, ela gosta, que é prescrição. E aqui no caso de honorários advocatícios, é o artigo 25 do Estatuto que vai trazer para a gente. E ele fala que prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado contado do prazo. Então, qual é o prazo que começa a contar os 5 anos? Do vencimento do contrato, se houver. Então, se tem um contrato entre o advogado e o seu cliente, a partir do momento que venceu aquele contrato, tem 5 anos. Caso não haja contrato, do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Então, a decisão judicial que fixar esses honorários, a partir do trânsito em julgado dessa decisão, vai correr os 5 anos para a ação de cobrança. E se for um serviço extrajudicial, é da última ação. Começa também a correr a ação de cobrança. Se houver a desistência ou transação, então nesse caso aqui se durante o serviço advocatício houver a desistência ou a transação dele, começa a correr o prazo de 5 anos. E o último caso, que é da renúncia ou revogação do mandato. Então, se ocorrer algum desses casos, a partir do momento que ocorreu, começa a correr os 5 anos. Próximo artigo. Artigo 25A. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Então, nesses casos de prestação de contas, também vai prescrever em 5 anos. Continuando. Tá gostando da aula? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto a continuar trazendo mais conteúdo para vocês, mais aulas. E me segue lá no Instagram, sempre estou postando dicas, materiais. Inclusive vou deixar o link direto para vocês acessarem e conferirem esses materiais aqui na descrição do vídeo. E agora vamos continuar estudando esse tema através de questões. Assim podemos ver como vem sendo cobrado a teoria na prática. Primeira questão, FGV 2022. Em certa comarca, em razão da insuficiência do número de defensores públicos em atuação, o juiz Caio nomeou o advogado Pedro para defender um réu juridicamente necessitado. Quanto aos honorários a serem recebidos por Pedro, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. A. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente, a serem pagos pelo autor. Letra B. Pedro tem direito a honorários fixado pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagos pelo Estado, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. C. Pedro tem direito aos honorários fixados pelo juiz, independentemente da sucumbência, a serem pagos pela Defensoria Pública, segundo a tabela organizada pelo Defensor Público Geral do Estado. E letra D. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese
de a parte contrária ser sucumbente a serem pagos pela Defensoria Pública. Então essa questão ela traz um ponto que estudamos, que é quando o advogado ele é nomeado para defender um juridicamente necessitado. E essa questão ela traz um ponto que estudamos na aula, que é quando o advogado ele é nomeado para defender um juridicamente necessitado. E como vimos lá, ele vai ter direito aos honorários fixados pelo juiz, quem vai pagar é o Estado, e vai ser de acordo com a tabela do Conselho Seccional da OAB. Então aqui é a letra B, artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto. Próxima questão. FGV 2021. A entidade de classe X, atuando em substituição processual, obteve no âmbito de certo processo coletivo decisão favorável aos membros da categoria. A advogada Cleide patrocinou a demanda, tendo convencionado com a entidade previamente certo valor em honorários. Ao final do feito, foram fixados honorários sucumbenciais pelo juiz. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. A. Cleide deverá optar entre os honorários convencionais e os sucumbenciais. B. Cleide terá direito aos honorários sucumbenciais, sem prejuízo dos honorários convencionais. C. Cleide só terá direito aos honorários convencionais e não aos sucumbenciais, que competirão à entidade de classe. E D. Cleide terá apenas direito aos honorários convencionais e não aos sucumbenciais, que reverterão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra B. Está lá no artigo 22, parágrafo 6º do Estatuto. E ele vai trazer para nós que os honorários sucumbenciais não dão prejuízo aos honorários convencionados entre a entidade de classe, como substituta processual, e o advogado, que no caso aí é a Cleide. Antes de irmos para a próxima questão, vou deixar aqui em cima um card que é da primeira aula que tivemos sobre a matéria de ética. Um assunto muito importante que também vem sendo cobrado nas últimas provas da FGV. Você pode conferir lá depois que você terminar essa aula. Próxima questão. FGV 2020. O advogado Fernando foi contratado por Flávio para defendê-lo extrajudicialmente, tendo em vista a pendência de inquérito civil em face do cliente. O contrato celebrado por ambos foi assinado em 10/3/2015, não prevista a data de vencimento. Em 10/3/2017 foi concluída a atuação de Fernando, tendo sido homologado o arquivamento do inquérito civil junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Em 10/3/2017 foi concluída a atuação de Fernando, tendo sido homologado o arquivamento do inquérito civil junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Em 10/3/2018, Fernando notificou extrajudicialmente Flávio, pois este ainda não havia adimplido os valores relativos aos honorários contratuais acordados. A ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernando prescreve em... Vamos às alternativas. A. 3 anos contados de 10/3/2015. B. 5 anos contados do 10/3/2017. C. 3 anos contados do 10/3/2018. E D. 5 anos contados do 10/3/2015. Aqui a resposta é letra B. 5 anos contados do 10/3/2017. Está lá no artigo 25, inciso 3 do Estatuto. Ele diz que, como nesse caso foi um serviço extrajudicial que o advogado Fernando fez, então ele é contado do último ato, da última ação desse serviço extrajudicial. Então é a partir do 10/3/2017 que começa o prazo que prescreve em 5 anos para o advogado Fernando poder entrar com a ação de cobrança de honorários. Bom, pessoal, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado, que essa aula tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida sobre a aula, deixem aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!